Agora, e essa situação que eu canso de falar aqui, velho Vamp? Falaram, agora o Renato Augusto tá 100%. Falaram. Eu falei aqui, inclusive, eu falei, gente, dá pra acreditar? O Renato Augusto costuma ficar mais fora de campo do que dentro de campo desde que ele voltou pro Corinthians. É o craque, é o decisivo. Quando ele joga, os números são impressionantes. Mas ele não joga praticamente, Vamp. De novo, numa hora que precisa do Renato Augusto, clássico, pra sair ali de perto da zona do rebaixamento, ele fica fora. Veio a justificativa que sentiu um incômodo muscular, mas é o que eu falo. O Renato Augusto, ele é um craque. Mas eu não sei se hoje compensa pro Corinthians pagar a fortuna que paga no salário do Renato Augusto, porque ele mais fica fora do que dentro de campo. Por exemplo, deu aquele problema lá que a gente viu aí que saiu, né? Da comissão técnica do Luxemburgo com o departamento médico da pessoal da... Com o Maziotti, Bruno Maziotti. É. E aí foi no jogo que, Tico? No jogo lá, no jogo que o Corinthians tomou um bombardeio do Estudiante. O Renato joga de falso 9 ali, como um atacante mais à frente, não pega na bola. A gente tá comentando, né? No Renato, achei ele muito esquisito naquele jogo. Ele é um cara que participa bastante, vem buscar bola. Lento, andando. Independente da posição, se ele tá mais um pouco à frente, mas ele é malandro. Ele, aqui tá ruim, vou lá, pega a bola e vou trabalhando. Achei esquisito. E depois daquele jogo, o Renato não jogou mais, né? Não jogou. Não jogou mais. Não. Então, aquilo que você falou, a gente sabe que tá mais para terminar a carreira do que para começar, faz falta. De repente, agora vai cuidar do cara para jogar contra o Fortaleza, na Sul-Americana. Esse negócio do Renato Augusto, Maziotti, Luxemburgo, tá falando que até a crise que teria sido gerada em cima do Vanderlei seria por um desentendimento com o Bruno Maziotti. Eles se dão muito bem, até onde eu sei. Parece que teria havido um estresse pesado entre eles. É o que eu não vou lá. Então também não vou lá. O que eu li, o que eu vi foi aquela coletiva do Luxemburgo. Alguém fez a pergunta para ele e falou, não, isso aí foi briga de trabalho, já tá tudo resolvido. Mas no dia a dia... Então, os caras falam que o elenco tomou as dores do Bruno Maziotti e tal. Eu não sei se é para isso tudo. O Vanderlei costuma passou. Levou. Não, a coletiva... Eu não vi o Corinthians com má vontade hoje, não. O time do Corinthians é limitado. Não tem má falta vontade. De vontade não teve. Agora, em relação ao Renato Augusto, Flávio, independente da discussão com o Maziotti e o Luxemburgo, a gente sabe que o Renato Augusto é assim. Pode não ter o Bruno Maziotti lá, nem o Luxemburgo. Chegou lá... O Vitor Pereira, que você brinca, votou o Vitor Pereira e votou o doutor Joaquim Grava. Não, votou o Vitor Pereira e Joaquim Grava. Vai estar o Renato Augusto, vai ser sempre assim, daqui pra frente. A carreira toda foi assim. Agora... Ó, a gente fala muito, né? A gente tem a foto, Kaique, porque a gente fala muito do joelho do Rodrigo Caio, né? Já foram várias as fotos do joelho do Rodrigo Caio que viralizaram. Nas redes sociais, que viralizaram aí na internet. E tem uma foto, Bruninho, Vamp, Flávio, Piperno, que é preocupante, olha aí. Olha o joelho direito do Renato Augusto no jogo contra o São Paulo. É deformado o joelho do Renato Augusto e o esquerdo também é meio inchado. Ele já fez algumas cirurgias. Sim, mas é óbvio. Só que é difícil você me dizer que um cara com joelho desse tamanho, dessa forma, ele se locomove da mesma forma que um cara que tá com o joelho zerado. Mostra que ele é genial, né? Sim. Quanto ele é genial. Com essa dificuldade, deve sentir muita dor. É lógico. Eu acho que, sabe, um cara desse tem que ser... Pô, merece respeito. É um baita jogador. Continua sendo o principal jogador do Corinthians. Existe um Corinthians com ele, outro Corinthians sem ele. E mesmo com esse tipo de... Olha aí, ó. Ele até colocou uma faixa depois no segundo tempo contra o São Paulo. No jogo eliminatório aí da Copa do Brasil. Então, é impressionante, mas é isso que eu falo. Precisa-se muito do Renato Augusto e tem pouco ele à disposição. Bruno, Piperno, né? É complicado você pagar um salário altíssimo num jogador desse. Não dá pra contar com ele, não dá pra projetar um time em torno dele. Aqui, não. O Corinthians não tem também dinheiro para trazer jogadores muito melhores, mas... Pensar, o nosso time é esse e nós temos o Renato e ele é uma peça fundamental para o time. Infelizmente não dá para ele ser uma peça fundamental a ponto, assim, ele não joga, o time não anda, porque muitas vezes ele não vai jogar. Então é uma coisa que tem que estar no plano e começar a ter opções. Claro que é uma outra realidade, mas esse ano o Ancelotti no Real Madrid ele está botando o Modric e o Kroos no banco em quase todos os jogos, porque
Eles primeiro não vão conseguir jogar todas e depois que daqui a pouco eles não estarão mais lá. E agora já tem Tchouaméni, Camavinga, como eu falei, o Bellingham chegou agora, está jogando muito, o Valverde. É outra realidade, claro, o Corinthians não tem os jogadores e nem o dinheiro do Real Madrid, mas o que eu digo é, você tem que começar a pensar num time sem ele, e pensar nele eventual. Nossa, se tiver ele hoje, legal, ele vai me acrescentar. Vai jogar, mas o meu time não conta com ele, porque não vai, muitas vezes ele vai ficar fora. O Corinthians... Eu estava olhando a classificação aqui, veja, a gente falava isso, no começo da tarde. Se o Bahia e o Santos ganharem agora, o Corinthians vai ficar 1 ponto só acima da zona de rebaixamento. O Corinthians é uma coisa paradoxal, porque o Bruno talvez tenha esse número, mas o Corinthians acho que de 15, 16 rodadas para cá perdeu um jogo só. Ele não perde 8 jogos no Brasileiro. Pois é. Começou muito mal, por isso está assim. Ainda está ali perto, fretando, né? Ele é o time sair de lá, né? Menos perde ali no Brasil hoje. Não, mas tem alguns clubes ali, até o próprio Cruzeiro. Cruzeiro, Inter, tá tudo ali, Flávio. Ninguém tá caminhando ali, ó. Tudo embolado ali, ó. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque, veja, esse detalhe que você apontou ele é fundamental, porque não é que o Corinthians tem 5 América Mineiro atrás dele. Quem está no bolo é time bom, é o Cruzeiro Internacional, o Goiás que melhorou, e muito depois que chegou o Portuguesinho lá, o Vasco passou a jogar melhor. Então... O Bahia, ontem houve uma demonstração que vai haver um investimento forte. Ontem foi Bahia Day lá no jogo do City. Tem uma cena maravilhosa do Haaland entrando. Aí tá o Carlinhos Brau com um monte de flor, uma sacola de flor. E aí ele vai na direção do Haaland e joga aquele monte de flor nele. E tocando música baiana, o Haaland leva um susto, ele fica apavorado, fala, que é isso que tá acontecendo? Devia ter avisado, né? Mas ele leva um susto, cara. Mas foi legal, eu só quero dizer, Bahia Day, eles fizeram outro dia do Bahia, ou seja, eles vão botar grana no Bahia. E não vão querer que o Bahia caia. Claro. Né? Provavelmente, se precisar, já vai injetar alguma coisa. Agora, falando em queda também, zona de rebaixamento, a gente cobra do Palmeiras que devia jogar mais contra o Corinthians também devia jogar mais hoje, porque tem o seguinte, a gente falou hoje, no Canelada pré-jogo. Agora já são 14 jogos, os últimos 14 jogos contra o Palmeiras, o Corinthians só ganhou 1. Dos últimos 14, o Corinthians só ganhou 1. E tem outra, poderia ter aproveitado, Vamp. Se tem um dia que o Palmeiras não tá jogando bem, tenta jogar o Corinthians. O Corinthians não cria nada. Você falou, tenta, né? Tenta. Mas você acha que tentou? Eu tentei correr atrás dos caras esses dias aí, mas não dá não, pai. Não, quando não dá, irmão. Não lembra daquela cena que eu não quero mais te zoar. Deitei. Não, eu não quero. Você caindo de bunda no chão, você lembra? rolando. Ó, dois caras que só comem bife. Você lembra o quê? Você viu o jogo? Qual, o teu? Não, sim, você assistiu o jogo? Viu o Zé Dolph só come peito de peru e filé de frango. O Zé Roberto também. Lembra o que dele lá? Nada. Não me ganhou desse tamanho, irmão. Eu falei pro Bruno, não vai ganhar. Lembra quando você levantou? 20 minutos eles não vão ganhar. O que eu concordo é... Quem viralizou foi você. Não é viralizar, tinha vários irmão. Astros lá. Quem viralizou foi o Bruno, foi ele que me mandou. Gente, nada. Uma coisa... Mas não adianta, tentar não vai, Flávio. Como é que vai chegar assim, ó? Romero de um lado, Mosquito do outro e por dentro o Roberto vão criar 10 quilos antes de gol. Então não dá pra esperar nada desse Corinthians. Você não é não esperar. Mais de uma vez. Tá querendo um monte de coisa mais. Mais de uma vez o Luxemburgo faz assim, calma. Não é pra esperar muita coisa, não. Mais de uma vez. A bola, a câmera vai pro Luxemburgo e fala assim, calma. Ou seja, meio que, ele não fala isso, eu tô dizendo, calma. De uma certa forma, tá pensando, tá bom pra nós. Mas, não vamos arriscar. O resultado não foi ruim pro Corinthians, não, porque tava em casa com a torcida, mas um pontinho contra o Palmeiras, que é bem melhor que ele poderia ter conseguido mais, talvez, pelo jogo de hoje, talvez. Mas, sabe, 0-0 contra o Palmeiras tá bom, não gente. Sofreu tanto. Vai sofrer vamos garantir essa parada aí. Quando o Hendrick entrou e fez a jogada lá, que o Mike deu a porrada. Foi o lance do Bruno Lopes. Meio que foi assim, cara a cara, lance de sufoco, que o Cássio chegou... Breno Lopes. Só. Pô, então não sofreu tanto. Tá bom, mas então não vale a pena mais jogar? Então o Corinthians não vai nunca mais jogar em casa contra o Palmeiras. O Galo vai tentar melhorar contra outro time, porque contra o Palmeiras somou esse ponto aí. Caramba, então vocês estão achando bom. Então pro Corinthians foi uma maravilha. Eu acho que foi melhor pro Corinthians do que pro Palmeiras. Eu acho. Foi melhor pro Corinthians. Gente, eu acho. Dá pra pensar tão pequeno. Eu acho. O Palmeiras tinha uma grande oportunidade de chegar no Botafogo, que eu não sei se ele vai ter outra. Porque o Palmeiras não aproveitou. 2 vezes já o Botafogo vacilou e o Palmeiras não aproveitou. 2 vezes. Chega uma hora que acaba.
que essas oportunidades acabam. A gente vê tem uma fase ruim do Botafogo, uns jogos ruins aí e tal. E aí o Palmeiras tem que aproveitar agora. Hoje era uma oportunidade. Segunda semana que não aproveita. Ô, Flávio, teve assim. A gente no programa assim, perguntava, o Bruno estava também, que botou assim: próximos jogos do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo. Eu falei, ó, o grupo aí, esses 5 jogos aí tá mais fácil pro Flamengo. Se o Flamengo não tropeça contra o Inter, olha pra ver quanto já tava aí a diferença de ponto. Contra o Inter, não. Se o Flamengo não leva de 3 do Cuiabá, se o Flamengo não empata com o América Mineiro no Maracanã lotado... Quando eu falei os últimos 5 jogos... Ué, América Mineiro tá nesses 5 jogos. Não tá, não. Quer apostar? Tá o Inter. A América Mineiro no Maracanã, pô, 0-0, com o Maracanã lotado. A gente botou o papel, não tava... Pra começar o turno ali, tava... Aí a gente fez no bate-pronto. 1-1. Projetou. Aí o Vampeta deu mais ponto pro Flamengo na sequência. Dos últimos 5 jogos no Brasileiro tá o América Mineiro. Começou com o Inter, não foi com o América. É que a gente projetou no bate-pronto. Tem os jogos pra frente. Do Inter pra frente. Não, mas então não foram os 5. Esse tipo de já tem reação... 2. Não, Inter, Botafogo já foi. Você tá falando pros próximos. Que a gente fez no que a gente pegou do Inter, falei, tinha Inter, digo, o Flamengo vai ganhar do Inter no Maracanã. Clássico, o Botafogo vai ganhar. A gente falou que o Botafogo tinha uma sequência difícil, a gente projetou, será que alguém vai chegar? Porque... Imagina se o Flamengo não tivesse empatado aquela baba contra o Flamengo agora pega, se eu não me engano, Goiás e... O Palmeiras pega Goiás da próxima. Né? Aqui em São Paulo. Tipo o Goiás está envolvido com esses jogos tudo aí. O Botafogo joga com o Galo fora. Gente, esse tipo de reação tem que ser rápida. Se você der fôlego, se o Botafogo passar por tudo isso aí, porque a verdade é a seguinte, o Botafogo perdeu, ele chegou a ter 14, né? Ele tá com 10. Mas 10 é ponto pra caramba. 4 Se jogos. ele tivesse com 7 e virasse 10, seria espetacular. Ele tava com 14, que é pra 10. Pô, 10 é ponto pra caramba. 4 jogos pro Botafogo, tá muito mal. Então o Botafogo, ele tá perdendo terreno, tá. Mas ele ainda tá muito mais que o longe. Bruno Lage fosse o erro... Não tá. Então, o trabalho tem que ser longo, tem que ser intenso, tem que tirar ponto toda vez que tem oportunidade. Mas tem uma coisinha também. Tem uma coisinha também. O bicho tá começando a pegar pro Botafogo, treinador colocando o cargo à disposição. Depois que ele viu o jogo do Palmeiras, ele falou, olha, aquele negócio lá era brincadeira, até eu continuo. É o que eu falo, o Botafogo procura uma crise. Vai perder O Botafogo líder, o treinador coloca cargo à disposição, aí tá tendo pressão no treinador. É o que eu falo, a gente vai falar desse jogo. Você acharam que o Botafogo jogou mal ontem? Não, mal não. Não vai tá jogo, pô. Jogão, Jogão, foi jogo, foi legal. O Bruno Henrique no individual foi decisivo, pô.